Bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. Nessa sequência e série de vídeos sobre pensamento colonizado, eu desenvolvo o tema hoje partindo de uma referência intelectual e acadêmica, que é o professor Gessé de Souza. Dentre os seus vários livros, A Elite do Atraso e outros, ele trata justamente desse tema problemático, que é uma chave de leitura do que é o Brasil, e especificamente do que seria esta elite e por que ela seria uma elite do atraso. É fato que em toda a sociedade, em toda a comunidade, você terá grupos de pessoas que ocuparão papéis, digamos assim, se nós pensarmos aqui num desenho, numa pirâmide, e aí teremos exatamente essa parte de cima da pirâmide. No caso brasileiro, esta elite ela tem uma característica específica, como diz Gessé de Souza entre os seus vários livros. Esta elite ela seria, digamos, aceitável, porque não seria possível, digamos assim, todos ocuparem esse topo. E aí alguns irão ocupar. No entanto, a brasileira seria uma elite do atraso. Uma exemplificação disso, traduzindo esta ideia para um pequeno município do Brasil, um município do interior de São Paulo, do interior de Minas, nós teríamos a seguinte cena. Nesta pequena cidade, algo assim em torno de 10, 15 mil habitantes, nós teríamos ali uma elite local. E por que essa elite seria uma elite do atraso? Essa elite precisa ter consciência de que ela ocupa esse lugar. E enquanto elite, ela não pode se preocupar apenas com sua vida privada. E é aí que está talvez o ponto de maior crítica. Essa elite que se desenvolveu de um modo histórico, desdobrando de um modelo que era extrativista e escravagista, esses dois pontos econômicos, essas duas realidades econômicas, faz com que esta elite não tenha senso de vida pública. Ela só consegue pensar na sua vida privada e na sua materialidade dos seus bens. Ela, portanto, quer saber e isso é característica das elites extrativistas, ela quer saber de chegar, capturar o produto que ela tem, arrancar o produto da extrativismo e ir embora. Portanto, ela não consegue entender que ela, ao ocupar o papel de elite, ela tem outro papel que não seja mais este. E aí a cena clássica, mesmo de cidades pequenas, acaba sendo muito pedagógico para a gente compreender isso, ainda que trágico, é que esta elite, por exemplo, não cuida de implementar políticas públicas para a juventude. Ou seja, o jovem que nasce na sociedade, ele precisa ser acolhido de modo consciente e proativo pela figura do Estado, pela prefeitura local. Por uma série de questões, esse jovem, se o Estado não tomar a dianteira, e quem é o Estado? É exatamente estas elites locais. E se a gente for para o Estado, vamos ter a elite estadual e a elite nacional. Pegando aqui na microcidade, essa elite local, então, ela não consegue, não passa pela cabeça dela que ela teria este papel, porque ela ocupa um lugar estratégico na sociedade, de topo desta pirâmide, que ela tem que cuidar da vida pública, porque a vida pública e os negócios dela se intercambiam. Essa elite, portanto, brasileira, como é clássico, mas o professor Gessé de Souza trabalha isso em lugares variados, de vídeos e livros seus, esta elite não é culta. Ela não tem tempo para se cultivar, ela tem tempo só para extrair, porque é uma elite escravocrata e extrativista. E aí, se a gente pega anos 80 aos nossos dias, 85 aqui como referência, nós estamos pensando em 36 anos. Se nós pegamos em 36 anos, nós vemos, por exemplo, a invasão nas pequenas cidades de 10 mil habitantes do uso extensivo de entorpecentes. E esta elite olha escandalizada, às vezes baseada em discurso religioso medíocre. Nossa, mas o que é isso? O que está acontecendo? Mas ela, como elite, nunca soube o que era ser elite, porque ela é uma elite extrativista. Ela não é uma elite autóctone.
Ela é uma elite que vai para aquele espaço apenas para arrancar alguma coisa, fazer dinheiro e voltar para a metrópole. Enfim, este é um tema do decolonialismo que nos interessa profundamente no que se refere a desenvolvimento local. Eu vejo jovens entrando na vida adulta sem nenhum amparo. De um lado, de famílias precarizadas, porque a relação de trabalho numa cultura de base escravagista e de exploração, que é a brasileira, ela, em geral, propicia às pessoas experiências de trabalho, que é, no geral, extremamente extrativista da condição destas pessoas. Esta balela de que o trabalho enobrece o homem deve ser lá na confraria dos pedreiros livres da Alemanha, da França, do século XVI e XVII, que o iluminismo cunhou essa ideia bonitinha. Para o escravizado, o trabalho não dignifica em lugar nenhum. E no nosso caso, na nossa cultura, o trabalho ele deprecia violentamente as pessoas. E estas elites locais, elas usam a mão de obra das pessoas, e esses seus empregados, no geral, são extremamente depreciados. E os seus filhos serão ainda mais depreciados, e os seus netos ainda mais depreciados. E de repente não se sabe por que existe a criminalidade. Parece que veio do outro mundo. E esta elite local medíocre, que vê esses programas medíocres do domingo à tarde, é a grande responsável por isso. Porque é ela que ocupa o lugar da prefeitura. É ela que ocupa o mandato do vereador. É ela que ocupa a posição do magistrado local. E é ela que se omite desta ideia pública. Ela não sabe o que é isso. Inclusive, ela precisa contratar nós da filosofia para poder explicar para ela o que é vida pública. O que é cuidar da vida pública. E em que sentido cuidar desta vida pública é preservar o capital e preservar o patrimônio para o neto dele. Porque o neto dele não vai conseguir ter paz social. Porque a violência social é um imperativo necessário. O jovem, filho do trabalhador, nasce, não consegue ser acolhido culturalmente de um modo decente naquela sociedade que ele nasce, ele é espancado culturalmente por todas as instituições, incluindo a igreja, a escola, e esse jovem se revolta e aí tenta-se violentá-lo pela polícia, que continua tendo o papel de capitão do mato, ou pelo professor de escola pública, que também é um tipo de capitão do mato, e parece que o jovem é culpado. Vergonhosamente vejo professores culpando a criança de 14 anos por ser bagunceira. Ou seja, porque ele é incapaz de notar que há um desencontro aí nessa coisa. Aquele jovem não consegue transformar a sua angústia, o seu empobrecimento sistemático, o seu não acesso aos bens apropriados para ele ser feliz ou para ele ser um cidadão, e ele acaba transformando isso em consumo de drogas, em violência, em roubo e etc. Aí, obviamente, para concluir esse vídeo, antes que os mais radicais pensem que eu defenda bandido. O indivíduo que não consegue formular uma reflexão sobre segurança pública, eu preciso informá-lo que precisa aprender primeiro, as aulas de sociologia, etc, etc. Não dá para conversar com alguém que não entendeu ainda o que é o organismo social, o que é fato social, o que é cultura, o que é política pública, o que é Estado. Se o indivíduo não consegue me rememorar esses conceitos, não dá para discutir com ele que eu estaria aqui, por exemplo, defendendo o cara que rouba. Não é isso em hipótese alguma, mas se o indivíduo não conseguir entender essa mecânica social que produz esse tipo de violência social, para mim comprova de modo muito penoso isso que eu estou dizendo aqui, que a elite local não sabe o que é ser elite, porque de fato ela não aprendeu isso. Ela aprendeu a ser proprietária de escravos para fazer extração de pau-brasil, extração de cana-de-açúcar, extração de café.
ela não sabe outro tipo de atividade. E a ideia que está incutida na cabeça dela é que ela um dia vai acumular e vai voltar para a metrópole, quando ela vai ser aceita como sendo alguém nobre e importante lá na metrópole. Enfim, mais um tema sobre colonização e decolonização e a urgência de pensar isso em coisas muito práticas como política pública ou políticas públicas para a juventude. Muito obrigado, até o próximo vídeo aula.